Tem uma contato? Ui, Peitinho, bota cá, Peitinho. Ah, não, você tá botando na outra. É aqui. Tá, Peitinho, vem. É um medo danado. Rapaz. Acompanha o outro. Nos leva a uma aventura histórica pelo sul da Bahia. O primeiro contato entre os povos originários e os colonizadores portugueses. Vamos falar desse encontro e mostrar as paisagens que ainda lembram o Brasil de 1500. Os recifes de corais, joias mergulhadas no oceano. O Parque Nacional do Pau-Brasil abriga um berçário da árvore que dá nome ao nosso país. Os estrangeiros que até hoje chegam a Porto Seguro trazendo novos sabores. Gente de todo o Brasil que se apaixona pela região e ajuda a preservar. Quanto mais pessoas puderem ver um visual desse, são mais pessoas que vão cuidar. E você sabia que o samba também tem raízes nas aldeias indígenas? O programa de hoje é uma coprodução com a TV Bahia, afiliada da Globo. Os livros de história contam que fomos descobertos no ano de 1500. Mas esse é um conceito que já não faz mais tanto sentido e por isso vem sendo revisto. Essas terras já eram ocupadas pelos povos originários, conhecedores e habitantes de quase todo o território. A revisão histórica que nós temos que fazer e que não é algo simples e nem vai ser feita de uma hora para outra é remover esse termo descoberta e descobridores pelo termo invasores, conquistadores e colonizadores. Se tivesse sido uma descoberta, ela teria se dado dos dois lados. Era o primeiro contato entre colonizadores e nativos. Começava uma grande aventura histórica no extremo sul da Bahia, num porto seguro onde fizemos um desembarque para o futuro. Era em navios como este que os portugueses atravessavam o oceano. Aqui embarcavam homens experientes em aventuras que chegavam a durar mais de 40 dias. As condições de navegação dependiam do vento. A água aqui dentro era só para beber. Banho? Nem pensar. Não tinha. A comida era biscoito, frutas secas e vinho. Ainda assim, esse tipo de embarcação era a mais moderna tecnologia da época. A população nativa nunca tinha visto nada parecido. Quando os portugueses chegam aqui no início do século XVI, no final do século XV e início do século XVI, os nossos indígenas estavam em um período de desenvolvimento completamente diferente dos europeus
Eles não utilizavam ferramentas de metais nem armas de pólvora, por exemplo. E de repente ele faz comércio com o português e ele ganha um machado de metal. A diferença que isso pode fazer dentro da sua sociedade, ali dentro do seu grupo, né, o ganho econômico é gigantesco. Vamos refazer os primeiros momentos deste encontro percorrendo as estradas de terra do sul da Bahia. E a nossa jornada começa nesta praia, no município de Prado. Este foi o primeiro local onde desembarcaram os portugueses em 22 de abril de 1500, a praia de Barra do Caí. Na primeira carta escrita pelo escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral ao rei de Portugal, ele pensava ter encontrado apenas uma ilha. Era Pero Vaz de Caminha, observando a geografia, descrevendo as primeiras relações entre dois povos bem diferentes. Terra à vista. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e as outras serras mais baixas ao sul dele. E de terra-chão, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E à terra, a terra da Vera Cruz. Agora imagine a facilidade dos portugueses de dar poucos passos e encontrar água doce na beira do mar. A reação dos que navegavam para explorar novos territórios foi de estranhamento. Afinal, não estavam acostumados com um povo extrativista e caçador. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou mostrar as suas vergonhas. E nisso, têm tanta inocência como em mostrar o rosto. A praia de Barra do Caí tem uma baía curta e onde também entra muito vento. Por isso, os portugueses tiveram que seguir viagem e assim passaram por Corumbau, mas só vislumbraram essa beleza de longe. Nós não nos contentamos em ver a distância. Exploramos este paraíso para valer. Chegar lá já é uma aventura e ela começa no bugre. Depois de barco, e uma caminhada. Corumbau, na língua dos pataxós, significa lugar longe de tudo. Durante a maré baixa, a praia revela um imenso banco de areia que avança para dentro do mar. Pero Vaz de Caminha escreveu também sobre a reação dos indígenas à comida oferecida pelos portugueses. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Pode-se compreender o paladar dos primeiros habitantes, acostumados a frutas como coco, banana, raízes, folhas, mariscos, peixe e até a carne de caça. É claro que com tanta fartura e delícias fresquinhas, foi difícil entender no primeiro momento o gosto daquela comida que vinha dos porões de um navio português. Uma região com fartura de frutos da terra e também com riquezas do mar, como os recifes de corais. O Parcel das Paredes é um deles. Na maré baixa, oferece o espetáculo de um coração de pedras mergulhado em águas claras. Uma beleza do Parque Nacional Marinho de Abrolhos.
viagem, os navegantes chegaram à Coroa Vermelha, na região de Porto Seguro, que ganhou esse nome por causa do desenho formado pelos recifes de corais. Uma baía perfeita para atracar e um local estratégico para aqueles estrangeiros que fariam ali a primeira celebração religiosa em terras brasileiras e onde, dias depois, fincariam uma cruz. Os portugueses, na primeira missa desta terra nova, agradeceram e rezaram por terem chegado. Os que já moravam aqui não só observavam o ritual daqueles homens pálidos, como também participavam. E quando veio ao Evangelho que nos erguemos todos em pé com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até acabar. E então tornaram-se a sentar como nós, de tal maneira sossegados, que certifico a vossa Alteza, nos fez muita devoção. Nossos povos originários receberam o estrangeiro com curiosidade, sem imaginar que vieram para conquistar. Da fé católica para a exploração comercial. E tudo começou com a exportação de madeiras. A árvore pau-brasil se espalhava desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Na costa sul da Bahia, no espaço equivalente a um campo de futebol, havia até 400 árvores. Hoje ela é rara e apenas no Parque Nacional do Pau-Brasil ainda é possível ver as árvores crescendo. Mas chegar até lá nem sempre é fácil. Essa aqui é uma cena muito comum aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil. Basta chover ou ventar um pouco mais forte que as estradas podem ficar bloqueadas. Por isso, os técnicos precisam abrir caminho, serrar essa árvore que caiu aqui. Por mais de 20 anos, essa área pertenceu a uma multinacional que explorava madeira para a indústria de móveis. Só há 25 anos, em 1999, é que foi criado o Parque Nacional do Pau-Brasil, uma unidade de conservação federal que abriga um dos últimos refúgios da espécie que deu nome ao país. Esse trecho aqui é considerado o berçário do parque, com muitas árvores de pau-brasil, algumas bem jovens, que não foram plantadas, nasceram espontaneamente. E ao longo do trajeto a gente vai encontrar desde as plântulas, né, que são as plantas bem novas, bem pequenas, passando pelas jovens até as árvores, né, centenárias. Essa árvore é tranquilamente uma árvore centenária, uma árvore que ela traz aí se colocássemos nos anos da gente, da espécie humana, tá? E há 4, 5 gerações tranquilo passaram por aqui e pode ter visto ela. A gente agora é mais uma. O crescimento do pau-brasil é lento. As árvores mais jovens são cheias de espinhos, que ajudam a afastar os predadores. Toda tomada de espinhos e bem fininhos, assim. Inclusive nos galhos mais finos também. Na árvore adulta, eles somem e ela vai ganhando a coloração avermelhada. O pau-brasil enriqueceu a coroa portuguesa. A madeira resistente era explorada para a fabricação de móveis e o corante vermelho usado como tinta. A gente costuma dizer que a gente está aqui no esforço de conservar uma área que é resultado de um processo, né, de um modelo de desenvolvimento adotado no Brasil e que é secular. A gente vai observá-la desde a chegada dos portugueses em 1500, né, e a exploração das madeiras nativas. E a gente ainda lida com essa questão do contrabando da madeira, hoje muito destinado, né, à produção dos arcos de violino. Os especialistas dizem que arcos de violino fabricados com pau-brasil não se comparam aos que são feitos com nenhuma outra madeira ou metal. Mas como conciliar desenvolvimento com preservação?
A resposta talvez esteja no comportamento dos povos mais antigos desta terra, os mesmos que receberam os colonizadores há mais de 500 anos. Conservando seus rituais e tradições, os indígenas cuidam dos rios e florestas, pensam no futuro, defendem a sustentabilidade e ainda acolhem quem vem de outras terras. Você é louca, você largou a cidade para ir morar no mato, né? Assim como se fosse coisa de outro mundo, né? Sendo que a natureza é parte da gente. Aquele que diz que a natureza é coisa de outro mundo, ele não parou para pensar que ele bebe a água que vem da natureza, ele respira o ar, né? Todo segundo, mesmo dormindo, a gente está lá, botando a natureza para dentro e para fora, para dentro e para fora. Assim como é o ritmo do mar, que a água sobe, desce, a natureza toda pulsa, né? Nessa mesma vibração, e a gente é parte disso. Mônica é carioca, mas carrega no sangue a herança dos povos originários. A avó dela era indígena, que infelizmente não cresceu numa aldeia. Foi mandada para um orfanato, ainda criança. E quis o destino que Mônica se casasse com Ibiraiara, o pataxó que nasceu na aldeia mãe de Barra Velha. Estão juntos há 12 anos e tiveram 4 filhos. Hoje em dia eu sinto que eu estou vivendo o que a minha avó não pôde viver, que foi deixada, né, num orfanato. Porque a visão do pessoal da cidade é que o indígena é pobre porque não tem dinheiro, porque não acumula, né, vive na base da sustentabilidade, isso é pobreza, né? Mas no meu ver isso é riqueza. A sustentabilidade eu acho que é a coisa mais rica que pode ter, porque é o que é a chance da gente poder viver e dar continuidade à vida. Tem um lá no cantinho, pega aí. Ih, boa, boa. Um modo de vida que aproveita cada semente que cai na terra. Nas grandes cidades você compra uma abóbora, aí você pega aquela semente toda ali, joga ali no vaso de lixo. Isso aí o branco tem que aprender a plantar. Na aldeia mãe onde vivem, a música esteve sempre presente, há mais de 5 séculos. Os indígenas já tinham seus chocalhos. Os portugueses trouxeram seus tambores, que se somaram aos atabaques e cuícas trazidos pelos negros. Uma música que acabou se transformando. Essa troca entre branco, negro e indígena foi muito forte. Foi isso que deu, certamente, o nascimento do samba. A palavra samba, na língua indígena, quer dizer lugar onde come, bebe e dança. E é exatamente isso que acontece nas festas tradicionais, que o pessoal faz o samba. E existem muitos talentos musicais na aldeia. Aqui é a casa do grupo Marujos Pataxó, que divulga a influência indígena no samba. Quando os portugueses chegaram aqui, se surpreenderam com a aparência dos nativos e também com os seus costumes. É que os nossos povos originários tinham seus próprios rituais e acreditavam que quem cuidava deles eram os encantados da floresta. Ao som do canto de mulheres fortes, Maria Coruja se transforma em rezadeira. Ela sobreviveu ao massacre conhecido como o Fogo de 51, quando indígenas foram acusados de crimes que não cometeram e foram atacados pela polícia local com tiros. Tiveram suas aldeias incendiadas e mulheres e crianças foram espancadas. Aí o que mamãe fez, minha irmã? Encostou no canto do quarto, e botou nós por detrás dela e ela ficou na frente e chamou por Deus. Pois eles entraram dentro do quarto velho, mexeram por lá tudo, mas não viram nós. Hoje, Maria Coruja se dedica a rezar para curar as pessoas. Ele que me ajuda, né? O Pai do céu. Tem muitos indígenas ainda sendo assassinados, né? Ainda tem o direito à terra até hoje, né? Você vê, desde 1500, são poucos povos que conseguiram ter suas terras regularizadas, né? Imagina isso, alguém entra na sua casa, toma, olha, agora você vai
Você pode sair que agora essa terra é minha, às vezes dá um cantinho para algum e muitos nem sequer têm o direito a esse cantinho, né? A beleza da nossa pele e o coração curioso do povo que já estava aqui ficaram registrados nas cartas que Pero Vaz de Caminha escreveu ao longo da viagem. O narrador desta aventura histórica morreu a caminho da Ásia, objetivo final da expedição de Cabral. Hoje, os indígenas já podem carregar no documento de identidade o nome que ganharam na tribo em que nasceram. Com a Constituição de 1988, passaram a ter direito à terra, à educação e à saúde. Aos poucos, a sociedade começa a entender o quanto eles têm a ensinar. A gente não pode salvar o mundo sozinho, mas cada um pode fazer a sua parte. Se você planta, já para de jogar suas sementes no lixo. Se você não pode plantar, dá para quem pode. Daqui a pouco, histórias de quem fugiu de guerras em busca de uma vida mais tranquila, perto do mar da Bahia. E a criação de búfalos de uma família mineira apaixonada por praia e queijos. Voltamos já. O sul da Bahia tem recebido ao longo dos séculos gente do mundo todo. Cada um tem um motivo para colocar os pés nesta areia e aproveitar a vida da melhor forma que puder. A Carla chegou em 1976, um ano depois de Angola se tornar independente de Portugal. Nesse tempo que o governo português deu para que os partidos políticos, que eram partidos armados, em Angola se organizassem, eles nunca chegaram a um denominador comum. Então, eles começaram a guerrear entre eles mesmos. E nós, população, acabamos sofrendo todas essas consequências. Ela passou primeiro por São Paulo, mas acostumada com a vida à beira-mar em Angola, não se adaptou. Só quando chegou a Porto Seguro, Carla lançou sua âncora e aqui criou o Instituto Ecoar, uma escola que ensina música e dança para crianças e jovens de famílias carentes. Uma angolana que chegou para mudar a vida de muitos brasileiros. Se não fosse ela, se não fosse o projeto, eu não estaria trabalhando até hoje com a música, né, nem com o teatro. Acho que a oportunidade de crescer, quem me deu foi ela, através do Ecoar. Carla enxerga longe quando há talento. Carla tinha uma ideia, você tem que ser o maestro. Então, no outro projeto eu era só um professor, tinha um outro maestro. Então, nesse ela falou, não, você vai ser o maestro. Então, ela começou com essa função de maestro comigo. Uma angolana que ama a Bahia, seu Porto Seguro. A Bahia tem o meu sangue, a Bahia tem África, mas em especial a Bahia tem gente inteligente, eu acho. Sabe, gente inteligente que faz boa música, que faz letras maravilhosas, que escreve bem. A Bahia, ela é o coração da África, no Brasil. Muito lindo o pedaço já que eu já escutei. Ela veio do outro lado do oceano, mas fala da gente daqui como uma mãe fala de um filho. Às vezes eu peço para Deus me dar mais um tempo, para deixar tudo pronto, para que depois algum deles continue, né? E quem chega por aqui se apaixona mesmo. Nazi fugiu de uma guerra civil. Antes de deixar o Líbano, ele trabalhou para a Cruz Vermelha. Durante a guerra, quando uma bomba cai, a gente pegava a ambulância e vai. Você se coloca numa posição de perigo
para salvar outra pessoa. Tem guerra, uma está matando outra e você está no meio tirando os feridos. Há 2 anos e meio, Nazi chegou a Porto Seguro. Abriu um restaurante, o único por aqui com comida libanesa genuína. E é ele mesmo quem prepara os pratos. E dessas comidas aqui, alguma é mais parecida com a comida baiana, no sabor? O falafel. Falafel, a gente chama ele de acarajé libanês. Okay? É feito de grão de bico, acarajé é de feijão. Que não vou falar do segredo, mas é muito parecido. O sabor não é muito longe de acarajé. É muito bom. Então vamos provar esse aqui. Vou provar, você vai gostar. Vamos ver se realmente parece o acarajé baiano. Vamos ver. Bom apetite. Lembra? Sabores diferentes e exóticos, dando o mais colorido a um lugar já tão cheio de cores. As fotos do restaurante foram todas tiradas por Nazi. Ele chegou ao Brasil há 2 décadas. Antes de vir para a Bahia, passou por Minas Gerais. E mesmo com pouco tempo de Porto Seguro, já se sente em casa e um filho da terra. Bahia, para mim, estou falando com você, é um lugar bem gostoso, especialmente Porto Seguro. Para mim, é minha casa aqui. Se tornou um baiano, então? Vixe, hoje foi, eu tornei, sim. O caminho desses mineiros até aqui foi bem mais curto. E eles não escondem o motivo de terem vindo para o sul da Bahia, as praias. A família Canguçu cria búfalos e encontrou aqui um solo perfeito para a criação. Primeiro que a região aqui chove bastante, então há uma vegetação muito boa das pastagens, né? Com esse prazer de estar próximo à praia, porque você tem uma diversidade de praias, você tem uma praia com onda, você tem uma praia mais calma, né? Barão pesa mais de 1 tonelada. O búfalo é da raça indiana Jafarabad. Pode não parecer, mas ele é muito dócil. Gente, mas é muito lisinho e é brilhoso mesmo. Ele não dá coisa, ele só dá rabada, né? Não, o perigo do búfalo é o pé. Por quê? E com esse peso todo, o tamanho desse pé, né, pisar na gente, aí a coisa complica. Os queijos de búfala da família fazem sucesso nos restaurantes e pousadas locais. E tem queijo de todo jeito. E tem muita diferença de sabor, por exemplo, da barra, das bolinhas, para trança? Tem na textura, porque alguns produtos não pode ter uma quantidade maior de umidade. Por exemplo, você vai fazer uma pizza, a barra é mais interessante porque não vai molhar a massa, sabe? Esse aqui é o palitinho. É uma mussarela, como é que é? É uma mussarela, massa filada, tá vendo? Quer dizer, são filamentos, é interessante. Eu gosto também de desfiar como você fez aí. Uma delícia. Hoje o carro-chefe é a burrata, né? A burrata, você vê esse artesanal até nesse cordãozinho de queijo que é dado um nó na burrata. O patriarca da família acredita nos benefícios dos queijos de búfala para a saúde. Aos 93 anos, seu Hélio está em plena forma. Não sobe. Não consigo descer mais, não. Vai, senhor. Quem é que disse que tem 93 anos? E o impressionante é a pele, é o braço ainda. Olha isso daqui. Olha o viço da pele. O pessoal acredita que o senhor tem 93 anos? Não. Esse é feito da minha proteína que vem... É a proteína de onde? Que vem do meu energético aí. O energético natural dele é esse aqui, ó. É o soro. Soro do leite, né?
Esse não é o Soro soro do leite. de búfalo. Esse soro é o soro de búfalo, mas é um soro que vem do queijo mussarela. Dona Neide, esposa do seu Hélio, aos 89 anos também se mantém ativa. Ela pinta paisagens e os animais da fazenda. Aqui eu penso na minha bisneta, porque ela adora as galinhas. Pega o ovo todo dia, dá comida, né? Quem visita a fazenda pode participar de uma tradição da família, passear em cima de um búfalo, um costume que seu Hélio passou aos filhos e netos. Isso. Ai, que delícia. E Gostosinho. aí? Grandinho na hora que monta, né? Confortável. É. A gente dá uma voltinha também? Vamos dar uma voltinha. É, Barão? Tô adorando esse passeio. São as surpresas do sul da Bahia. Os portugueses, os primeiros estrangeiros a chegarem, continuam a se estabelecer por aqui. Bem perto de Barra do Caí, onde eles desembarcaram pela primeira vez, fica a cidade de Prado. E sabe quem escolheu o nome do lugar mais agitado da cidade? Há uns 19 anos atrás, quando nos juntamos para fechar o beco, para colocar as mesas, jogar as mesas, fazer o movimento da rua, aí a gente queria colocar o nome que nome, aí tinha um português na época, ele falou, por que a gente não coloca Beco das Garrafas, porque no Rio de Janeiro era o encontro da Bossa Nova, né, da Boemia, então colocamos Beco das Garrafas. Foi a ideia de um português? Foi. Não importa de onde você tenha vindo, o povo daqui acolhe, escuta, ensina e aprende. E quem fica, vira baiano. Baiano de alma e de coração. A seguir, a gaúcha, que transforma lixo em arte num paraíso dos anos 70. E a carioca, que desbrava praias ainda desertas de bicicleta. A gente volta já. Específico desse lugar, o cenário é diferente. É incrível, né? A influência da maré, né? Da lua na maré e da maré nas águas, né? No mar, no rio. Então é sempre um visual diferente. Essas são as únicas mudanças que Renata Tardim quer ver nesta região. As que são provocadas pela natureza. O turista, principalmente dos grandes centros, eles vêm aqui em busca da natureza. E se você começa a construir muito, a querer oferecer mega condomínios com shopping, então o cara fica lá no litoral de São Paulo, ele não precisa vir para a Bahia. Renata vive aqui há 33 anos. Carioca, ela morou na Inglaterra, até decidir viver em Porto Seguro. É pedalando que leva turistas para conhecer a região. Às vezes, carregando a bicicleta, falésia acima. Foi por causa de paisagens como essa que Renata se apaixonou pelo sul da Bahia. Tem uma incidência de rios que dá essa diversidade nas praias, essa beleza dos deltas. Os deltas aqui do sul da Bahia são maravilhosos, com enseadas, lagoas. A Praia do Satu é um lugar para você não sentir falta de nada. Tem sombra, coco e água fresquinha. Nesse trecho, que tem cerca de 2 quilômetros, tem 3 lagoas de água doce. Essa daqui é a maior delas e é claro que a gente aproveita essa paradinha para se refrescar. O bacana é exatamente a gente deixar um legado. Quanto mais pessoas puderem ver um visual desse, são mais pessoas que vão cuidar e vão propagar essa ideia. Quem tem disposição para encarar alguns quilômetros de estrada de terra vai encontrar sossego, beleza
e uma natureza quase intocada numa das praias mais bonitas do Brasil. A Praia do Espelho é um dos paraísos mais bem guardados do litoral. Se despede do dia e aproveita para provar as delícias locais, como esse doce de banana com canela e uma pitada de coco. É o manjar dos deuses aqui do Espelho. E combina docinho assim na praia, o pessoal gosta? É bom, porque sempre uma sobremesa faz parte, né? Depois de um dia maravilhoso aqui no Espelho, né? Tá bom? Um presente aqui no fim da tarde. Um céu lindo que vai mudando as tonalidades à medida que os minutos vão passando. Chegamos de barco a Caraíva numa noite estrelada. Um céu impossível de se ver nas grandes cidades. Mas muito parecido com o que vemos nas pinturas de Duca, cobrindo as casinhas de Caraíva. Uma cena que sempre serviu de inspiração para ela. Duca chegou aqui meio por acaso, logo depois de ser aprovada no vestibular para veterinária, no Rio Grande do Sul. E me dei de presente uma viagem pelo litoral para descobrir um lugar que não fosse tão frio quanto o Rio Grande do Sul, para me morar depois que me formasse. Aí consegui uma amiga também, que também quis fazer essa viagem, a gente veio junto, de carona. Quando chegou em Trancoso, eu perguntei para o pessoal lá o que tinha aqui para o sul, o que tem lá para o sul. Eles falaram, tem uma aldeia indígena, ninguém nem sabia da existência de Caraíva. Eles falaram, aldeia indígena, eu sou curiosa para conhecer a aldeia indígena. Vamos lá, Roseli, vamos. Aí eles falaram, só dá para ir a pé ou de barco. A gente veio andando. Foram 6 horas de caminhada, de Trancoso até a beira do rio ali. Aí quando a gente chegou lá, que eu olhei assim, aquelas casinhas assim, eu disse, Roseli, parece um camafeu. A Caraíva dos anos 70 era uma pequena vila de pescadores, com casas na beira do rio e uma igreja no Quadrado, que era o centro da vila. Nesses 20 dias aqui, o que a senhora sentiu? Eu sentia a maior vontade de vir morar aqui já, de ficar. Não, tem que voltar e fazer a faculdade. Duca voltou para terminar o curso, sonhando em trabalhar com grandes animais, mas esbarrou no preconceito. Ouvia que um ambiente nas fazendas não era indicado para uma mulher. Tentei um lugar, tentei outro, tentei vários, aí não deu certo, sabe uma coisa? Tchau, vou para Caraíba. Foi nessa época que ela aprendeu a pintar e nunca mais parou. Quem chega aqui já sabe. Esse colorido tem o dedo da artista. A arte estampa os muros, paredes dos restaurantes e até o antigo orelhão. É a marca de uma das moradoras mais antigas, uma apaixonada por este paraíso no sul baiano. Hoje, como é que você acompanha essa mudança que Caraíva passou? Você que chegou aqui, que só tinha as casinhas na beira do rio e hoje crescendo dessa forma, com restaurantes, pousadas? Eu vejo com um pouquinho de tristeza no coração, mas não posso fazer nada, né? Porque na época, se a gente não quisesse que Caraíva se transformasse no que transformou hoje, tinha que fazer o quê? Botar uma corrente em volta de Caraíva e proibir as pessoas de entrar. Não pode, né? Todo mundo merece conhecer Caraíva. Naquela época, principalmente. Só que também, hoje em dia, o público meio que mudou. Agora mesmo, o carnaval encheu de gente, lixo jogado na rua. Para ajudar a manter a vila mais limpa, Duca recolhe nas ruas copos, geladeiras, papelões, CDs velhos. Com a reciclagem, transforma tudo em arte. Esse verão foi o verão que a gente vem falando há muito tempo do que a gente não queria que acontecesse com Caraíva. A superlotação, a gente teve dificuldade com a coleta do lixo, com a energia, questão de saúde também. Então, assim, é um lugar pequeno que não suporta o público que está recebendo num momento de pico.
né, naquele momento ali do Carnaval e do Réveillon, no outro período. E esse ano teve uma superlotação exagerada. Na arte, ela mata saudades daquela vila do passado, de quando chegou por aqui. Um trabalho que agora é patrimônio imaterial e cultural de Porto Seguro e região. Quero mais é pintar a Caraíva inteira. Caraíva inteira, se puder eu pinto tudo. Eu olho uma parede branca, eu já imagino ela pintada. O Globo Repórter termina aqui e você fica com a série Tributo. Você sabe que pode assistir a Globo ao vivo em qualquer lugar? Para isso, basta baixar o aplicativo Globoplay e fazer um cadastro de graça. É super simples. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.